O episódio de hoje da nossa conversa com o psicólogo é com a psicóloga Bruna Porto. Bruna é formada em psicologia pela Actus, é especialista em psicoterapia ecossistêmica individual, casal e família, especialista em psicologia perinatal e da parentalidade. É certificada como profissional da saúde pelo movimento Neurocompatível. Atualmente, realizando a formação em neurociência do desenvolvimento infantil. Bruna atua com psicoterapia para atendimento criança, adolescente, adultos, casal e família, orientação de pais, atendimentos para tentantes, gestantes, pós-parto e luto perinatal. Bruna traz uma novidade para nós e eu já vou perguntar. O que é, Bruna, o movimento neurocompatível? Olá, tudo bem? Muito prazer, obrigada pelo convite. O movimento neurocompatível, então, ele foi idealizado, né, por uma psicóloga, a Márcia Tozin, né, que ela é de Curitiba e ela trouxe principalmente nas redes sociais essa ideal, né, que tem por objetivo assim nós termos um olhar sobre a infância, sobre a adolescência, com muito mais respeito e acolhimento, assim como para os pais também, né? Então ela tem um embasamento, né, científico, e ela é fundamentada pela psicologia evolucionista, pela antropologia e pela neurobiologia e neurociências, né? Então ela traz todos esses ensinamentos, assim, né? Assim como também Maria Montessori, que fala sobre a infância, né? Ela tem um grande histórico, assim, tanto para a educação, com esse viés de respeito, de olhar a partir do desenvolvimento natural da criança, olhando para a criança como um ser humano realmente, né? Não como normalmente nós culturalmente tratávamos as crianças, assim, né? Que só tinha que obedecer e não dar opinião, né? Então é basicamente isso. Esse movimento, então, ele é bem direcionado aos pais. Qual a importância do cuidado emocional dos pais? Assim, os profissionais que atuam, eles atendem tanto a infância quanto os pais, né? Eu, no caso, atuo mais fazendo essa orientação, o trabalho com os pais, né? Então, o cuidado emocional com os pais, ele é importante porque tudo que nós fizermos com a criança, ela vai refletir para o resto da vida. Se ela vai ter um pai, uma mãe que é amorosa, né, que é amoroso, que é acolhedor, que dá afeto, vai construindo no cérebro todas essas memórias, né? É na infância e na adolescência que o nosso cérebro está em desenvolvimento. Vamos pensando assim, tudo que o cérebro está construindo está sendo embasado com amor, com acolhimento. Então, tudo isso vai trazer para a vida adulta. Então, vai ser uma criança que vai respeitar a si mesmo, respeitar o outro, vai saber se posicionar, vai também transmitir amor, né? Então, penso assim que cuidar dos pais é cuidar também das crianças, né? Sim. Bruna, e para quem é indicado o profissional neurocompatível? Para todo mundo. O profissional neurocompatível, ele é indicado para todas as pessoas em qualquer faixa etária, né? Porque ter um olhar neurocompatível, que a gente fala, até tá aparecendo uma novela, não sei se vocês viram, a Tata Werneck comentou sobre o movimento neurocompatível, que é sobre essa criação com respeito, com amor, né, com entendimento. E isso tu vai fazer com o adulto, tu vai fazer com o idoso, que também precisa desse entendimento, com o adolescente, né? Então, por isso que eu digo, são para todos. Falando nessa faixa etária, existe uma idade para começar? Por exemplo, se meu filho já tem 2 ou 3 anos e eu perceber agora que eu estou fazendo tudo errado, eu posso ter resultados positivos se eu começar a partir de agora? Com certeza, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu acho assim que até mesmo nós adultos, quando nós temos feridas da nossa infância, se nós pudermos fazer diferente, a gente também vai estar curando as nossas dores. Se nós erramos, eu acho que isso é importante também nessa questão do movimento neurocompatível, que não é algo sobre julgamento, sabe? Porque nós somos seres humanos, né? E todas as nossas emoções são importantes. Então, de trazer isso em todas as fases da infância ou da adolescência, do pai ou da mãe poder dizer assim, tá tudo bem, eu sei que eu errei, eu entendo agora. E eu não quero mais fazer isso, eu vou tentar fazer diferente. Isso já é libertador, já é um grande exemplo, né? Uhum.
E como é que funciona, Bruna, o atendimento com o profissional neurocompatível? O profissional da saúde que pode fazer essa certificação é qualquer profissional, pode ser o médico pediatra, ou a fono, né, qualquer outro profissional, né. Eu, como psicóloga, decidi fazer. O meu atendimento, ele tem um embasamento da teoria, que eu também fiz, as minhas especializações, que eu sigo, que eu estudo, e assim, ele se embasa numa questão de muito mais respeito e compreensão, eu acredito, né, e nesse sentido de acolher a dor do outro. Existe muita dúvida, né, entre os próprios pais sobre o tempo da criança, sobre o que é normal ou não. Como isso funciona na criação neurocompatível? Isso varia muito, né? Depende muito. Nós temos questões assim que a gente pode avaliar que é de uma criança típica, uma criança atípica. Então, como exemplo de uma criança atípica, a gente pode falar do espectro autista, né? Mas que ainda assim também a gente vai ter um olhar, tem profissionais neurocompatíveis que trabalham, mas ele vai olhar num entendimento de que assim, nós somos seres únicos, nem toda criança deve ser, nem adulto, né, tem que ter o mesmo funcionamento, assim como um adulto, nós temos características diferentes. Daqui a pouco uma criança vai ser um indivíduo vai ser um pouquinho mais ansioso que o outro, né? E isso sim vai depender, a gente olha assim, depende de várias coisas. Não quer dizer que às vezes os pais estão fazendo alguma coisa errada, de repente faz parte da biologia, né, da genética daquela criança. Então a gente sempre tem que ter esse olhar, sabe? Não tentar enquadrar a criança em um tipo de comportamento, mas sim de olhar essas características não como algo que pode ser errado, né? Mas algo que pode ser, a gente chama de neurodiversidade, né? Algo que a gente pode explorar, na verdade, e ter algo muito positivo, né? E falando da criança ainda, como é que a criação neurocompatível vê sobre punições, castigos? Nunca é efetivo, nunca. A punição, o castigo, até os pais vão dizer assim, a gente escuta assim, mas eu vivi isso, não morri, né? Apanhei e não morri. Mas agora está obedecendo. Pode até estar obedecendo, mas não está tendo a compreensão do por que está fazendo daquele jeito. Realmente está obedecendo o que a gente diz porque tem medo. Né? Então a punição, o castigo, a criança vai entender só o medo. Ela vai ter medo do pai. Ela sabe que o pai ou a mãe são pessoas que talvez vão ter coisas que ela não vai poder confiar, né? Porque fica essa relação de medo, e não vai compreender, não vai ser ensinado, né? Daí, de repente sempre tem algum pai ou uma mãe que me pergunta, mas então o que eu faço? Né? Tem várias possibilidades, várias, né? Ouvir o teu filho, né? Eu acho assim que por mais ele é criança, mas ele tem opinião, tem vontades, porque ele tem a sua própria personalidade. Então a gente tem que ouvir, tem que tentar ver o que ele está querendo dizer, o que está precisando, talvez. A criança, ela se comunica de várias formas, né? Ela se comunica, às vezes, com uma briga, com um tapa, e a gente não está entendendo, a gente assume, fica ferida, né? Nós somos como os adultos ficam feridos, assim, emocionalmente. Não, gente, escutem a sua filha, sabe? Para compreender o que está acontecendo. Porque é assim que vocês vão acessar a criança, que vocês vão conseguir ter a compreensão, ter o diálogo, para conseguir ajudar a criança. Esse método, ele se estende também a professores no trato com a criança? Sim, a Márcia Tozin, né, que é a idealizadora, ela faz também uma certificação para escolas, né, então tu pode ser uma escola neurocompatível, com movimento neurocompatível, também tem essa possibilidade, assim. Quais os benefícios da criação neurocompatível para a criança? Os benefícios da criança é que ela vai ser um indivíduo muito mais feliz, ela vai sentir um indivíduo muito mais confiante, vai ter autoconfiança, vai ter essa autonomia, né? É muito engraçado, assim, que às vezes alguns pais perguntam, como é que eu vou ensinar, né, o meu filho a ter autonomia, a saber se posicionar com os colegas, né? Vamos pensar assim. Como é que você faz isso em casa? Você deixa ele se posicionar? Né? Isso é importante a gente pensar também.
É como você trata ele, né, que ele vai conseguir viver no mundo, né? Então, se você der respeito, a criança vai respeitar, ela vai se impor, né? Ela vai saber que ela merece respeito também. Então, com certeza vai ser uma criança que vai se desenvolver até mesmo cognitivamente melhor. E para os pais, quais os benefícios? Eu digo assim que quando nós podemos tratar diferente, né, nossos filhos do que nós tivemos, muitas vezes que não foi bom, a gente cura as nossas feridas também, né? Como participar desse movimento? Assim, não é um curso, não é nada assim, tem várias, a Márcia dá várias possibilidades, assim, para os pais, todo mundo, mas assim, eu entendo que você se permitir olhar a infância, olhar o desenvolvimento de cada um com mais respeito, com mais amor, com mais acolhimento. Tu não precisa fazer nada de curso, né? Mas estar disponível a se permitir viver isso, sabe? Principalmente como pai e como mãe. A viver essa experiência tanto da infância, da adolescência do teu filho, com mais acolhimento, sabe? Com respeito a ele também, que assim ele vai te respeitar. Eu acho que isso é importante a gente avaliar, né? Então, e muito mais assim desse olhar de o que se espera para cada fase, né? Será que tá no desenvolvimento ok? É isso mesmo? Eu acredito que muitos pais vão se interessar, né, por esse tema. Então eu queria saber como é que funcionam os teus atendimentos. Eu digo assim que assim como eu também, eu sou mãe, né? Tive a minha filha hoje vai fazer quase 5 anos. Me interessei por esse tema porque justamente eu quis poder trazer algo melhor para ela, né? Algo de, eu não sei se melhor, mas num olhar mais acolhedor do que a nossa cultura nos trouxe, né? Então, a partir daí fui buscando esse aperfeiçoamento e hoje meus atendimentos funcionam assim. Eu trabalho tanto com atendimento individual, isso para adolescente, adulto, né, a criança. A criança normalmente acompanha junto a família, né, que o meu embasamento teórico é da sistêmica, que a gente sempre atende junto a criança junto com a família. Então, a psicoterapia ela pode demorar mais um tempo, não necessariamente é um tempo fechado, mas isso varia de cada um, né? Então, eu faço atendimento com pais, pode ser casal, que seja relação conjugal somente, ou casal de pais, que daí a gente faz a orientação de pais. Às vezes é um assunto específico, então vão ser poucas sessões, de repente umas 3 a 5 sessões, varia, né? Então podemos fazer esse tipo de atendimento. E também o atendimento familiar, que pode englobar a criança ou não. Outra forma assim, de atendimento que eu acho que é super importante é sobre nessa fase do nascimento, né? Então hoje a gente sabe que desde a gestação a criança é influenciada por várias coisas que acontecem. E então assim, eu faço atendimento desde os casais e mamães que estão tentando engravidar, às gestantes, que a gente pode fazer o pré-natal emocional, que a gente chama, as puérperas, né? Então no pós-nascimento, e assim como aquelas que sofrem perda, também neonatal, perda fetal. Eu quero agradecer então a Bruna por esse tema tão sensível, né, que ela trouxe para nós. E deixar então para que você faça um convite para mães, pais, professores, enfim, que se interessem pelo tema. Então, convido vocês, eu estou disponível, né? Vocês podem entrar em contato comigo, podem buscar informação. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou ficar bem à vontade de poder dividir com vocês. Para nós termos uma sociedade melhor, é com as crianças que a gente começa, né? É com o trato com os pais, né? Acredito muito assim que a gente cura um mundo, cura uma família, começando com a infância. E vocês pais têm esse poder, né? O pai e a mãe são os mais sabedores dos filhos. Então vão conseguir fazer isso. Então não deixem de buscar acompanhamento. Desde que vocês estão na espera do filho, busquem esse autoconhecimento, essas novas possibilidades de criação, de amor e de afeto. Muito bem.